Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos começando mais um Universidade e Comunidade. Esse programa que é uma parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras, às 19h30, no intuito de popularizar a ciência. Esse é um programa que tem como objetivo, portanto, de aproximar as ações da universidade para com a comunidade. Para tanto, estamos aqui sempre às sextas-feiras, às 19h30, e podemos também ser acompanhados pelo YouTube. Acesse YouTube, lá você poderá ver este e outros programas desenvolvidos por esse nosso projeto. Além disso, nós temos uma página no Facebook que você pode também acessar. Manifeste-se e dê a sua opinião para nos ajudar a fazer um programa melhor. Estamos todas as sextas pela NET Canal 4, NET TV Canal 4. Muito bem, para começar o nosso programa de hoje, eu cumprimento a professora Renata Sebastiani. Tudo bem, Renata? Tudo bem, boa noite, professor Josivaldo, boa noite aos convidados, boa noite a todos. O Stefano está de volta à nossa banca. Tudo bem, Stefano? Boa noite. Boa noite, tudo bom, professor Josivaldo? Tudo bem, professora Renata? Professora Adriana? E hoje nós recebemos a professora Adriana, que também é do campus da UFSCar, da UFSCar Araras. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, professor Josivaldo, boa noite, professores, boa noite a todos. Tudo bem? Muito bem. Vamos aos nossos destaques da semana. Começamos com a professora Renata Sebastiani. Antes, porém, lembrar que esse é o nosso programa de número 5, né? Já estamos até pensando nas comemorações que vamos fazer no nosso programa de número 1000, né? Isso sim é que é otimismo, o resto é conversa, né? Mas tudo bem. Professora Renata, seu destaque, suas considerações iniciais. Bom, o meu destaque da semana é sobre o Enem. Saiu uma reportagem essa semana, na Veja, falando que teremos cerca de 15.500 candidatos idosos realizando a prova do Enem esse ano. E que este número tem a cada ano só aumentado. Houve um aumento do ano passado para este ano de cerca de 42%. Né? Para o pessoal em casa que ainda não conhece o Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. E todos os interessados em ingressar em universidades ou cursos técnicos superiores devem prestar essa prova. As inscrições, se eu não me engano, já se encerraram e as provas serão entre os dias 8 e 9 de novembro. Me chamou muito a atenção esse dado, porque nós discutimos aqui há uns dias atrás justamente sobre a idade dos brasileiros, né? Os brasileiros estão a cada ano vivendo mais e há menos jovens, né? Então é muito interessante saber que os idosos estão procurando as universidades, seja como a realização de um sonho, de fazer o primeiro curso de graduação, seja para complementar a sua formação, se distrair, enfim, né? O IBGE diz que em 2060, eu tenho que consultar minha colinha aqui, são muitos números, em 2060, a população brasileira terá 34% de pessoas acima de 60 anos. Né? Então, é um número a se considerar. Expressivo, né? Você sabe que eu tenho alguns colegas aqui na cidade de Araras que representam bem essa situação. Eu conheço um cidadão que ele é pedreiro, ele tem 60 e poucos anos e está fazendo engenharia. Eu o encontrei esses dias e imagina o sujeito com mais de 60 anos, pedreiro, que é uma profissão muito exaustiva, e à noite ele vai para a universidade. Né? E eu sempre pergunto para ele como é que está o curso e tal. E eu brinco com ele, diz, quando você forma? Ele falou que está no terceiro ano, falta 2. Eu digo, já passou mais da metade. Pô. Na UFSCar, aqui em Araras, nós temos alguns alunos, não posso afirmar-se com mais de 60 anos, mas que estão retornando à escola, né? E eu vejo que eles são referência na sala de aula para os outros mais jovens. Eu fico muito contente de saber que eles, na universidade, eles têm sido respeitados e têm acompanhado a universidade como os demais alunos. Exato. E como muito bem frisou a Renata, e nós temos falado em todos os programas aqui, não todos, mas grande parte dos nossos programas. O nosso país ele está envelhecendo e, nesse sentido,
as pessoas com idade mais avançada têm necessariamente, o país tem que criar condições de contar com esse pessoal, seja com a sua capacidade por conta do processo histórico, né, daquilo que eles têm para oferecer aos mais jovens, seja na busca de novas oportunidades a partir de portas que foram fechadas e novas que devem ser abertas. Acho que até ainda complementando nesse sentido, a professora Renata colocou que, acho que inclusive em função da matéria, né, são duas os grandes motivos, as aspirações que levam os idosos hoje a procurar o ensino superior. Uma é para complementar a formação, né, e outra até para a realização de um sonho. O professor Josivaldo deu um exemplo, mas eu também conheço duas pessoas. Uma é uma amiga minha que foi fazer faculdade de psicologia agora depois dos 62 anos, por conta que sempre foi um sonho da vida dela, só que depois que ela casou, teve filho, ela falou que ela optou por criar os filhos, educar os filhos. Nesse período ela trabalhou muito com serviço voluntário, ela ajudava crianças em creche, fazia comida, almoço para as crianças, totalmente voluntário. E agora com os filhos já formados, um médico vai fazer doutorado, e ela resolveu realizar o sonho da vida dela, que é fazer psicologia. E um outro rapaz foi que eu também conheço, já tem mais de 60 anos, também acho que ilustra um outro exemplo. Ele foi um ex-aluno meu, mas ele já tinha feito um curso de graduação, na verdade já tinha passado por 2 cursos de graduação e resolveu fazer engenharia porque ele sempre gostou da questão da engenharia mecatrônica, né, na verdade. E está batalhando, acho que são 2 exemplos bacanas. Marcantes, né? Mas isso reflete muito também, desculpa te interromper, professor, né? O aumento da expectativa de vida que nós estamos tendo no país, né? Então, a qualidade de vida hoje, ela faz com que uma pessoa de 60 anos, ela é uma pessoa que está em plena atividade hoje, né? Ela chega aos 80 tranquilamente, podendo ainda trabalhar, talvez não com o mesmo vigor, né, dos seus 20, 30, 40 anos, mas então é importante, né? E um país que quer ser grande, ele precisa valorizar esse conhecimento dessas pessoas que têm uma experiência de vida muito importante para passar para a gente, né? Hoje no Brasil parte da nossa cultura, né? Sim, porque nós não valorizamos muito as pessoas mais idosas, né? A gente costuma deixar, de certa forma, de várias decisões, né? A gente acaba tomando decisões por elas, né? Então, de aproveitar essa experiência, né? E é muito gostoso você pegar uma pessoa com muito mais idade dentro de sala de aula, né? Ela se torna realmente uma referência para os alunos. Sim. Essa convivência, ela é tranquila dentro de sala de aula. Existe um respeito muito grande dos jovens. Ele com o tempo, ele aprende a respeitar, né? Então... E é interessante que é falta da nossa cultura mesmo, porque nós temos alunos indígenas aqui no centro, Ciências Agrárias, e conversando com esses alunos, eu percebo que, independente da etnia, o respeito com o idoso é o máximo possível, né? E eles são sempre consultados, todo o conhecimento deles é levado em consideração, né? E na nossa cultura não é assim. Porque como é que você passava o conhecimento, né? Como é que se passa o conhecimento dos povos indígenas? São pelos mais velhos, né? Eles são a enciclopédia de tudo que aquela etnia viveu, até que a gente começou a registrar, né? Essa vivência, né? E só para deixar registrado também, ontem, né, dia 1º, antes de ontem, na verdade, quarta-feira, dia 1º de outubro, é considerado o Dia Internacional do Idoso, né? Na verdade, foi uma sugestão da ONU, e esse dia é comemorado há algum tempo. Joia. Só para encerrar esse tópico, eu tive acesso a um estudo recentemente, não me lembro os dados com toda a perfeição, onde, para você que está em casa, eu acho que isso é muito importante de entender. O cidadão que se aposenta mais cedo e para de trabalhar, ele morre mais cedo, né? Então, mesmo se aposentando, ele deverá continuar, os que continuaram trabalhando tiveram uma maior longevidade. Então, esse é um ponto importante, não só para que
quem está em casa reflita sobre, mas também para que o país reflita na absorção, conforme foi dito aqui, dessa experiência para um país melhor, certamente. Ok? O meu destaque da semana diz respeito a eleições 2014. Estamos à véspera de um importante processo eleitoral, né, que acontecerá no próximo domingo. E eu tenho aqui 4 dicas fundamentais, né? Primeiro, não deixe de votar, participe do processo eleitoral, né? Isso é fundamental para um país melhor. Segundo, você já escolheu seu candidato? Não, ainda dá tempo, né? Procure escolher seu candidato conversando com colegas, familiares, amigos, pessoas que você respeita, sua comunidade, enfim, interaja com pessoas, consulte e procure informações sobre a biografia da pessoa que você escolheu. Isso é muito importante, né? Existem alguns canais, seja pela consulta, conforme foi dito com algumas pessoas, seja por acesso à internet. Uma dica é o site excelencias.org.br. Lá vai estar todo o histórico biográfico profissional de muitos destes que aí estão se candidatando, e você poderá ter a sua escolha, né, balizada por essas informações, tá ok? Isso é algo importante. E quarto, depois da eleição, votado, não esqueça de acompanhar o seu candidato. Em quem você votou na última eleição, né? Porque os que estão lá hoje foram votados no último pleito. Então, nós precisamos saber. Muitas das pessoas esquecem quem votou na última eleição. Isso é um problema, né? Política, não existe essa de eu não gosto de política. Nós temos que gostar de política. Política é a arte da governação de um Estado ou nação, né? Tudo passa nas decisões de um país pelo universo político. E, portanto, viva a democracia, né? Apesar de todos os problemas, viva a democracia. E eu fecharia o meu comentário com uma frase de Winston Churchill, o então primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele disse: a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as outras. O que ele quis dizer é o seguinte: a democracia tem muitos problemas, mas é a melhor forma de governo. E eu costumo dizer o seguinte: não existe país rico que não seja democrático. Se a democracia no Brasil tem problemas, ela precisa de mais participação, mais interação com o universo político para que, num futuro, se não é para você, se não é para nós, é para os nossos filhos, para os nossos netos, que teremos um país melhor. Alguém gostaria de complementar sobre isso? E até pegando um gancho numa das falas suas, professor Josivaldo, quando você disse que essa questão de gostar ou não gostar de política, na verdade, todas as nossas relações, elas são relações políticas, né? A gente trabalha com relações políticas na sala de aula, na casa, no nosso trabalho, né? Então, às vezes, essa questão de gostar de política ou não, às vezes é mais um desconhecimento, porque fazemos política no dia a dia. E como informação também, eu acho que seria importante complementar, para quem ainda não tem informações ou tem dúvidas sobre o local de votação, pode ser consultado também o site do Tribunal Superior Eleitoral, né? É www.tse.jus, né? JUS.br. Lá, através do nome do eleitor, a data do nascimento e o nome da mãe, conseguem obter todas as informações a respeito do título de eleitor e a partir de local, zona eleitoral. Também é importante pensar, só para complementar isso tudo, né, que não só a escolha dos candidatos, mas também assim, o papel de cada um desses candidatos dentro desse cenário político nacional é muito importante. Até porque até ontem mesmo, numa conversa informal com alguns amigos, ainda existiam algumas dúvidas sobre o que é o Congresso Nacional, o que é a Câmara dos Deputados, o que é o Senado. E, na verdade, esses são pontos importantes para a gente saber. O Congresso ele é formado pela Câmara dos Deputados, né, pelos senadores. Os deputados federais são os nossos representantes diretos do povo, né, são 531 deputados federais. E os senadores são 3 por estado, são os representantes diretos dos estados, cada um com uma função específica, mas todos eles têm
a possibilidade de fazer leis ou modificar leis antigas, né? Então, acho que também se atentar sobre o papel específico de cada um desses cargos que a gente vai estar elegendo no domingo é muito importante. É tudo muito importante porque nós reclamamos muito, né, dos políticos. Esse deputado é corrupto, esse governador é isso, né? No entanto, a gente se esquece de que somos nós que votamos. Sim. Então, é muito importante as palavras do professor Josivaldo, porque a gente deve se lembrar disso domingo. Muito bem. Fizemos aqui a nossa propaganda sobre a eleição, né, no momento do horário eleitoral. Né? Para ser bem sincero, me incomoda um pouco a propaganda do TRE na televisão, porque ela fica incentivando o voto, sendo que ele é obrigatório, né? Quer dizer, é um dinheiro público sendo gasto num negócio, parece meio fora de nexo. Então, a arte de negociação para compatibilizar interesses. Isso é um conceito político importante. Muito bem. Agora recebemos a professora Adriana Cavalieri Sais. Ela é do Departamento de Desenvolvimento Rural, né? Ela é graduada em Engenharia Agronômica pela Fundação Pinhalense de Ensino, pós-graduada, mestrado e doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e é docente do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, em Araras. E professora, a senhora é de onde? Eu sou de Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Ela vem falar hoje sobre o nosso aguardado programa sobre águas. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite mais uma vez. O que está acontecendo com as nossas condições climáticas, com a nossa água tão fundamental para o planeta, professora? O que está acontecendo é que o regime de chuva esse ano, né, e no ano anterior, ele foi um regime muito irregular, né? Nós não tivemos com isso a infiltração de água no solo, né, e os nossos reservatórios eles foram cada vez mais secando, né? Não só os reservatórios artificiais que a gente usa para abastecimento, né, principalmente para abastecimento de grandes áreas, né? No caso aqui de Araras, a gente tem alguns desses reservatórios. Araras é uma cidade que está localizada longe, né? Ela não fica às margens do rio Mogi Guaçu, de um grande rio, né? Então ela precisa reservar sua água. E o fato é que esse ano é um ano atípico, né? A gente já vem, a ciência, os cientistas já vem anunciando uma mudança climática bastante grande para a região, né? De que cada vez mais, até vai chover mais, né? Essa é a previsão que nós temos do painel climático, né? Vai chover mais na região sudeste. Mas como é que acontecerá essa chuva? Nós vamos ter chuvas mais intensas, ou seja, vamos ter cada vez mais tempestades, né? Essas chuvas mais intensas não nos interessam. Por quê? Porque a maior parte dessa água ela vai escorrer superficialmente de uma forma bastante rápida, né? Ela pode abastecer um pouco desses reservatórios artificiais, né? Mas depois de um longo período de seca, a tendência deles é abaixar. Então, nós estamos vivendo um período de muita crise, né? Infelizmente, esse ano, né, as chuvas ainda não chegaram, né? Elas já deveria ter chovido mais, né? Existem alguns estudos que mostram ainda que nós vamos ter anos, né, os anos subsequentes, eles podem ser anos muito secos, né? E o que fazer? Essa é a grande pergunta que nós temos hoje, né? Eu, conversando com alguns professores da universidade, eu fiquei sabendo, professora Adriana, que em 1935 nós passamos aqui na região por uma seca, né? E que ficamos 15 anos com pouca chuva. Será que é o que vai acontecer conosco agora? Esses estudos já mostram, né, uma tendência talvez de uns 6, 7 anos, né, pelo menos isso foi inclusive matéria do Estadão, né, de pouca chuva, né? Nos espanta muito saber que não houve uma organização para isso. O que acontece é o seguinte, né, nós tivemos uma mudança muito grande de uso do solo nas últimas décadas, né?
E essa mudança passa pelo crescimento das cidades, a impermeabilização excessiva do solo nas cidades, né? O que dificulta a infiltração de água no solo e com isso vai dificultar essa alimentação, né, dos nossos rios no período de estiagem, né? Porque é sabido que uma boa parte das nossas regiões tropicais do Brasil, né, você tem 6 meses de chuva e 6 meses de seca, né? Então nós temos que ter, durante os 6 meses de chuva, nós temos que fazer com que a água infiltre no solo para que nos 6 meses de seca nossos rios mantenham um certo nível, né? E essa mudança de uso do solo urbano, né, e essa mudança de uso do solo agrícola, a intensificação da mecanização, né, ela tem ocasionado um impacto muito grande, né, e essa mudança de chuva que a gente já comentou, né, ou seja, chuvas cada vez mais intensas, nós temos que dar um jeito dessa água infiltrar no solo, né, nós temos que criar mecanismos para essa água infiltrar no solo. Isso não é uma coisa que você faz da noite para o dia, né? Isso depende do quê? De uma mudança de consciência do nosso setor produtivo agrícola, né? De que os terraços, eles não são só para controlar a erosão, né, provocada pela chuva, mas eles servem para ajudar esse armazenamento de água, né? Nós precisamos mudar alguns conceitos. E nas cidades, né, os conceitos urbanísticos, né, cada vez mais áreas verdes, você buscar captar essa água de chuva, né? Usar essa água de chuva, quer dizer, quanto menos rápido ela correr para o rio, né, melhor para aquela região. Nesse sentido, assim, até considerando, a gente falou de eleição e agora aparece alguns candidatos falando que na época dele não teve seca. Então, assim, até considerando, acho que esse aspecto mesmo, também pode ser uma falta de planejamento da gestão, isso, nesse sentido? Olha, é difícil falar, né? Por quê? Porque a gente sabe, eu atuei e ainda atuo de forma um pouco mais informal agora, né? No Comitê da Bacia aqui da região, né, de Araras, que é o Comitê da Bacia do Rio Mogi Guaçu. E a gente convive muito com os técnicos de serviços de água e esgoto, quer seja a Sabesp, que é vamos dizer, a empresa que mais atua a nível de estado de São Paulo, quer seja os serviços autônomos das cidades, né? E a gente percebe uma preocupação grande deles. Essa seca, ela é atípica, né? Mas ela nos faz refletir sobre o desenvolvimento, ou seja, sobre o que nós estamos realmente fazendo com as nossas águas, né? Nós alteramos o ciclo hidrológico, né? Se a gente pensar que toda essa região que nós estamos, uma boa parte dela era de floresta, essa floresta, a chuva, né, caía sobre ela amortecia o impacto, né, em toda a vegetação rasteira, ela dava tempo dessa água infiltrar e ir para os córregos. A partir do momento que a gente desmatou a grande maioria, né, para uso, né, quer seja agrícola, um uso muito intensivo, né, a gente acaba provocando uma alteração muito grande, né? Então, eu acho que hoje nós estamos sentindo esses reflexos, né? E o pessoal, os técnicos da área de água e esgoto, eles se preocupam muito com a questão de reservação, ou seja, com as represas que você tem que construir, né? Com as barragens nos próprios rios, né? Por quê? Muitas barragens, elas servem para regular a vazão. Aqui na região de Mogi, nós temos até um exemplo muito interessante. Há muito tempo não acontecia mortandade de peixe, né? Como aconteceu esse ano, se eu não me engano foi em abril, né? Mas não acontecia grande mortandade de peixe. Por quê? Porque nós temos 2 barragens que o pessoal resolveu trabalhar um pouco essa questão de regulação de vazão de rio, que é Cachoeira de Simas, lá em Mogi Guaçu, né? Então, quando começa a baixar muito o oxigênio da água, quando começa a baixar muito a vazão do rio, eles abrem um pouco a comporta. O problema é que agora a situação da própria barragem, ela é preocupante. E a mesma coisa acontecendo em Cachoeira de Ema, né? Então, o pessoal conseguiu controlar isso. Associado a quê? Né?
Esse foi um projeto que foi desenvolvido pela CETESB, junto com o Comitê da Bacia do Rio Mogi Guaçu. Ele é chamado de projeto estiagem, né? Chega na época de seca, você dá um aviso para todos os municípios da bacia: vamos economizar, né? Fala, né, a situação dos rios, ou seja, o oxigênio está ruim. E foi um trabalho feito também junto às próprias indústrias da região, né? Porque a gente está falando de água para beber, mas a gente esquece também que a água ela é um bem usado na produção, né? E as empresas precisam de água, não só para captar, para entrar no processo produtivo, mas para lançamento de efluente, assim como o nosso esgoto também é jogado nos rios, né? Uma parte com tratamento, outra parte ainda é uma história bem grande, né? E o que acontece? Se você não tem água nem para beber, o que dirá, né, para o setor produtivo tá atuando? Né? Então essa situação ela vem sendo discutida a nível de comitê, a nível de região. A gente percebe que as grandes empresas elas têm atuado, né? Principalmente nos seus sistemas de produção, né? Então hoje existem muito mais empresas com sistema fechado, ou seja, ela capta a água, ela trata, ele entra num circuito fechado, ela não consome mais aquele tanto de água que ela consumia 20 anos atrás, né? Então isso, o setor empresarial ele está trabalhando nesse sentido, né? Mas concordo que a gente deixou um pouco de lado as grandes obras nos rios, né? Mesmo porque são obras que causam impacto, né? Existe, por exemplo, alguns estudos de barramentos no próprio rio Mogi Guaçu, né? Que serviriam para energia e serviriam também para regulação de vazão de rio. Por quê? O que acontece hoje, por exemplo, em Araras? Eu tenho 70% da água que são as represas, elas estão secando. E eu tenho outros 30%, mais ou menos, né, grosso modo, 30% da água que vem de bombas que foram instaladas lá no Mogi Guaçu e trazem água até Araras, né? Só que mesmo o rio Mogi Guaçu, ele está com uma vazão baixa, né? E a captação comprometida, né? Por quê? Eu tenho uma instalação de bomba, essa instalação ela tem uma determinada altura, ela tem você tem toda uma instalação feita ali para captar uma determinada altura, para que também não entre sedimento o mínimo possível. E essas instalações elas estão cada vez mais aparecendo. Nós estamos falando aí das grandes dificuldades, né? Seja ela ligada ao setor rural, né? E ao setor urbano, né? Que para todos que nos assistem, fique claro que nós temos problema nos dois setores, né? Quer dizer, as cidades também, a própria população, ela tem o seu papel, assim como o universo político urbano, vamos dizer assim, né? Eu vi recentemente que alguns municípios chegam a se gabar quando perde apenas, entre aspas, 1/4 da água distribuída. Esse é um problema, eu gostaria que você falasse para nós sobre isso também. Na realidade, esse é um problema sério. Aliás, quando se tem 25% de perda no sistema, já, vamos dizer, a gente... É uma glória. É uma glória, né? Porque a média nacional, alguns anos atrás, era em torno de 40%. Com algumas cidades, você chegando a 60%. E essa perda, ela acontece aonde? Ela acontece entre o tratamento da água para abastecimento, né, na ETA, né? Então, e a chegada na casa. Depois de pronta para o consumo, que é mais grave ainda, né? Uma parte disso pode ser destinada aqui, aos gastos que você tem, às ligações clandestinas, né? Mas uma parte, ela está relacionada aos vazamentos nesse próprio sistema de distribuição, que não é um sistema muito fácil, né? É um sistema bem complexo. Você tem encanamentos de diferentes tamanhos até você chegar à residência. E isso gera pressão, né? E nossas tubulações, elas são antigas, muitas delas. Então, hoje elas estão sendo trocadas. E uma coisa que talvez a gente perceba, principalmente as donas de casa, né, é que hoje a água não vem com aquela pressão que ela vinha antigamente, né? Antigamente, a água da rua, a gente usava quase como uma máquina de pressão, né, de água, né? Por quê? Porque para reduzir a esses níveis de 25%, né,
Uma das coisas que se usa muito são esses redutores de vazão. Por quê? Vamos imaginar, eu tenho um bairro, a caixa d'água aqui no alto, eu tenho as casas aqui embaixo. Então, eu tenho toda essa pressão, né, do próprio peso da água, quando a água está aqui embaixo. No meio do caminho, eu coloco esses redutores de pressão, né? Então, essa perda, ela tende a diminuir. E uma outra coisa que eu destaco importante, né, nessa questão do consumidor final é a diminuição do gasto, né, do consumo mesmo urbano, né? Eu não me lembro agora os números de Araras, né, mas a média nacional ela gira em torno de 180 litros por pessoa dia, né, que é uma média próxima aí do que a ONU estabelece como legal, né? A gente tem alguns países, como os Estados Unidos, que gastam quase 500 litros por dia, né? Por quê? Entre lavar carro, entre todas as atividades, né? Então não é só a água do consumo, é a água que você usa na residência como um todo. E o que a gente observa na bacia do Mogi é que aqueles municípios que têm uma tarifação menor pela água, o gasto é maior. O gasto é maior. Lamentavelmente, né? Então, porque custa barato, né? Então vamos gastar mais. Né? A gente pode usar bastante. Agora, com esse processo todo de seca, né, a população tem sentido na pele, em muitos municípios, a falta de água, né? E essa discussão está muito forte na mídia. É um momento interessante, inclusive, de você criar paradigmas diferentes de uso da água, né? A água é um bem público e ela é escassa, né, na forma que a gente usa para consumo. Muito bem. Que fique para os nossos telespectadores um aprendizado, uma contribuição dada por esse programa e, ao mesmo tempo, uma reflexão, principalmente diante dessas dificuldades que nós estamos vivendo. Você, leitor que está em casa, eu acho até que a discussão sobre água foi relativamente pequena, né? De uma forma legítima, como deveria ser, não apenas acusando um ou outro. Professora Renata, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-la aqui novamente. Muito obrigada, boa noite a todos. Professora Adriana Sais, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui e eu espero revê-la em breve para complementar esse assunto. Eu é que agradeço a oportunidade, é um assunto que é apaixonante para mim, né? Fico à disposição quando quiserem estar retornando. Obrigada mesmo. Stefano, muito obrigado, foi um prazer estar contigo aqui novamente. Obrigado também, tinha bastante pergunta, mas o tempo foi escasso, valeu a pena. Muito bom. Muito bem, para você que está em casa e nos acompanhando, foi um prazer estar com vocês, nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau!